Olá, bom dia! Chegamos finalmente ao sétimo dia da nossa jornada espiritual. Que alegria chegar no sétimo dia, o sábado do Senhor, na sétima jornada. Deus seja louvado porque você tem participado conosco até aqui. Eu quero agradecer muito por você estar nos acompanhando nessa jornada espiritual. Que Deus continue abençoando a sua vida. E hoje o nosso tema é meditação e crescimento espiritual. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Deus, porque nas primeiras horas do dia nós resolvemos estar na tua presença. Fala conosco, Pai. Mais uma vez preenche os nossos vazios e nos mostra o verdadeiro caminho que devemos andar através da tua palavra, que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ontem você foi desafiado a poder compartilhar sua experiência, o seu momento ali a sós com Deus, qual foi a percepção que você teve da palavra, e compartilhe conosco hoje, nesse dia, o que você conseguiu ali extrair da palavra de Deus, a importância que foi para a sua vida guardar a palavra no dia anterior na presença de Deus, como você conseguiu utilizar as técnicas que aprendemos ontem, né? Se você puder, compartilhe aí pelo WhatsApp, eu deixo seus comentários no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e a gente vai estar sempre ali abastecendo as informações espirituais para que a gente continue a crescer juntos na fé e no amor de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este nível de maturação espiritual. E eu quero te levar a uma viagem a um tempo. Quando éramos crianças, talvez a maioria de vocês vivenciaram essa experiência, mas eu me lembro muito bem da minha infância, que o nosso sonho era ser adulto, criar maturidade, né? Criar responsabilidades na vida, falar como adulto, viver como adulto. E lembro que na épocazinha assim da adolescência, do namoro, né? A gente se aproximava de algumas adolescentes e estas diziam assim: você é muito imaturo para mim. Há quem diga por aí que os adolescentes, as mulheres, melhor dizendo, ela amadurece mais cedo do que os rapazes, né? Mas verdade seja dita que para que alcancemos a maturidade, isso demanda tempo, isso requer um exercício diário e progressivo para que a gente vá formando essa maturidade e em algum momento a gente alcança a plenitude da maturidade. Assim também é na nossa fé, assim também é na nossa caminhada com Cristo. E hoje nós vamos ver a importância e como a gente atinge essa maturidade espiritual. Quero começar lendo com você um texto bíblico que está aí na sua jornada, mas se você tiver a sua Bíblia, o seu smartphone, abra comigo lá no texto de Isaías, capítulo 59, e o verso é o verso de número 2. Isaías 59, verso 2, a palavra de Deus nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui nós encontramos a definição de Isaías, que os nossos pecados, ou seja, uma vida deliberada de pecado, nos afasta de Deus. A gente sabe que o pecado é intruso na criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele o criou de forma perfeita. E aí, quando a gente vê Satanás, que até aquela ocasião era considerado um anjo de luz, ele entra oferecendo o pecado aqui na terra. O primeiro casal, que é Adão e Eva, aceitam ali a tentação, recebem o pecado e agora todos nós vivenciamos a realidade do pecado. Mas quando vivemos deliberadamente uma vida de pecados, diz aqui o texto de Isaías que estes pecados fazem separação entre nós e Deus. E a gente não consegue ter percepções espirituais
Por isso, um outro adicional no estudo da palavra é que nós, além de pedirmos a iluminação do Espírito Santo, nós devemos também, é dever nosso, pedir perdão pelos nossos pecados, para que, uma vez que os nossos pecados forem perdoados, a nossa mente possa ser clarificada, a gente consiga conhecer a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. O próximo texto está em Salmos, capítulo 1, verso 2. Ali o salmista, ele introduz o primeiro salmo dizendo que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, nós não devemos compactuar com a ideia e com a realidade do pecado. Mas antes, diz o verso 2, o nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é uma expressão que é usada no Salmo 1 para denotar que nós não temos alegria e não compactuamos com a realidade do pecado. Antes, nós vivemos sob a tutela da palavra de Deus. E nela meditamos e guardamos, como vimos ontem, de dia e de noite no nosso coração. Porque quando nas primeiras horas do dia a gente busca a palavra, durante a noite, durante o dia e noite, nós conseguimos ainda estar ali desfrutando deste encontro matinal com Deus. Então, o segundo conceito que a Bíblia nos apresenta é que a nossa alegria, a nossa motivação deve estar em meditar na palavra de Deus. Um outro texto, Salmo capítulo 37, o verso 4, a palavra de Deus nos diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que promessa maravilhosa! Em outras palavras, o salmista quer dizer para mim, para você, que nós devemos buscar as coisas do Senhor, nós devemos estar em conformidade com o Senhor, para que assim, quando nós tivermos motivações espirituais, Deus nos concederá os desejos do nosso coração. Sabe por que Deus vai conceder os desejos do nosso coração? Porque eles não serão desejos egoístas. Nós não pediremos coisas para esbanjar nos nossos próprios prazeres, porque a nossa mente e o nosso coração, ela está focada, ela está alinhada nas coisas de Deus. Então, este crescimento espiritual, ele nos demanda algumas ações, algumas atitudes. E dentro desses textos que nós lemos aqui para introduzir, eu quero separar duas coisas, pelo menos, que são condições que a gente consegue ver aqui, que nos ajudam nesta trajetória ou nesta caminhada rumo ao crescimento e à maturidade espiritual. Primeira coisa é que nós devemos nos afastar do pecado. Deus, ele nos pede, ele nos solicita que não sejamos amantes do mundo. Lá em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17, a Bíblia nos diz: não ameis ao mundo, não ameis as concupiscências, as coisas, aquilo que o mundo oferece, porque o mundo está corrompido pelo pecado. Seja amante da palavra de Deus, seja amante de Deus, tenha o coração polido por Deus, né? E a gente precisa ponderar a nossa vida nesse texto. Nós não devemos nos conformar com a realidade desse mundo. Nós não devemos viver deliberadamente do pecado, porque a primeira condição para o crescimento espiritual ou para a maturidade espiritual é que nós devemos afastar-nos de todo pecado. Vale lembrar que pecado é tudo aquilo que a gente nutre no nosso coração contrário à palavra de Deus. A tentação, ela não é pecado. Mas quando a gente escolhe, então perceba, o pecado não é apenas a atitude, mas quando eu, na minha própria mente, já concebo a ideia do pecado, já me submeto à realização do pecado, eu já pequei. Por isso, se eu olho para a mulher do próximo com olhar impuro, diz a palavra que eu já pequei por pensamento. Então, essa conversa de que só os atos que são pecaminosos não cabem no conceito bíblico. Por isso que nós devemos cuidar das janelas da alma.
E você pode se perguntar, mas pastor, o que é as janelas da alma? São as vias pelas quais nós temos informações, aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos através do olfato e aquilo que nós experimentamos através do paladar. Estas são as janelas da alma. É por aí, por estas vias, que nós geralmente concebemos a realidade do pecado. E a Bíblia nos faz um alerta que nós precisamos, de alguma forma, de alguma maneira, cuidarmos para blindarmos essas entradas da alma. Há um texto da Bíblia, lá no finalzinho, não estou recordado agora se no livro de Pedro ou no livro de João, que a palavra do Senhor diz assim: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é um texto muito emblemático, muito forte, muito poderoso e inspirador para o tempo e para o momento que nós vivemos. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas isso está atrelado a uma vida de oração, a uma vida de comunhão e santidade com Deus, a uma vida de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Porque se nós tentarmos a partir das nossas próprias forças, a partir das nossas próprias convicções, nós iremos fracassar. Sabe por quê? Porque Romanos nos diz que todos pecaram, ou seja, todos decaíram moralmente e carecem da glória de Deus. Sabe, deixa-me dizer algo para você muito importante. Deus, Ele deseja nos fortalecer diariamente para que a gente possa resistir ao problema do pecado. Deus deseja que possamos, de alguma maneira, afastar-nos de tudo aquilo que nos aproxima do pecado. E a nossa jornada tem uma frase muito impactante que fala muito forte ao meu coração, que um coração dividido entre Deus e o mundo vai interferir diretamente no nosso entendimento da palavra. Nós não podemos ter dois senhores. A nossa vida não pode ser regida por dois senhores. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sem Deus. Não existe um meio termo. A palavra diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Declarou Jesus no seu ministério. Portanto, nós devemos eleger quem é a prioridade da nossa vida, quem é o centro da nossa história, quem ocupa o lugar central nas nossas decisões, porque isso é de vital importância. Isso demandará todas as áreas e todas as escolhas que nós faremos na nossa vida. Nós não podemos ter um coração dividido. Deus não deseja dividir-nos com mais ninguém. Por isso, amigo, neste dia você deve começar a pensar: quem é o centro da minha vida? A quem eu obedeço? Quem eu estou me submetendo? A que ou a quem? Porque esta resposta é importante para a nossa maturação espiritual. O segundo ponto, ou a segunda condição para alcançarmos este estágio de maturidade espiritual é que nós devemos ir com alegria à presença do Senhor. Veja que extraordinário. A gente precisa ter essa percepção que é um privilégio fazer parte do povo de Deus. E aqui a gente consegue ver vários textos, muitos textos, ali muitos versículos do Salmo 119 que expressam, né, essas questões voltadas para o deleite e o prazer na palavra de Deus. Devemos ir ao Senhor não com um coração queixoso apenas, não com tristeza no nosso coração, porque talvez a gente tem que acordar um pouquinho mais cedo, porque a gente tem que deixar uma outra área que a gente julga ser importante da nossa vida para estar em comunhão com Deus. Deve ser um momento de alegria, um momento especial, um momento de deleite, onde a gente repousa nos braços do Senhor. Deleitar-se no Senhor significa que nós não podemos separar uma pessoa de sua fala ou voz. Nós devemos entender
que quando nos deleitamos no Senhor, nós estamos, em outras palavras, acalmando o nosso coração, porque nós confiamos em um Deus Todo-Poderoso. O segundo ponto, dentro dessa condição de deleitar-se, de alegrar-se na presença do Senhor, é que nós devemos deleitar-nos em Sua vontade. Sabe, amigos, às vezes a gente faz alguns pedidos a Deus e a gente fica tentando ensinar a Deus qual é o papel dele, ensinar Ele a como agir na nossa vida. Mas nós devemos confiar os nossos planos e os nossos projetos nas mãos do Senhor. Sabe, quando a gente olha para este mundo, quando a gente começa a analisar a situação e a realidade do pecado, nós devemos imaginar que existe um Deus que coordena todas as ações neste mundo. Independente do mal que esteja ocorrendo nesse mundo, Deus continua guiando a história e livrando e protegendo o seu povo. Deixa-me dizer algo para você. Confia a tua vida, confia os teus planos, confia os teus projetos e deleita-se no Senhor. Confia nele de forma que você consiga dormir tranquilamente, porque o amanhã Deus irá prover todas as nossas necessidades. Não se esqueça, quando nós confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós estamos fazendo e tomando a melhor decisão. Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, nos traz uma promessa grandiosa quando ele diz assim: bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados na sua vida. Por isso, confie os teus planos na vontade do Senhor. Porque nós até pedimos algo para direcionar a nossa vida. Mas deixa eu dizer para você, a gente só pede aquilo que está nas nossas mãos. Mas Deus nos concede algo muito maior. Porque os planos de Deus são maiores e são melhores do que os meus. O terceiro ponto nessa linha é que nós devemos deleitar-nos na palavra. Nesse encontro de comunhão, Deus me fala por sua palavra e eu falo com Ele pela oração. E você já está fazendo esse exercício. Agora, crie um cenário de deleite, de descanso, de alegria por estar na presença de Deus. Que neste sábado especial, ao olhar para um Deus que é Criador e também nosso mantenedor, você se lembre que nós atingimos o padrão de espiritualidade primeiro, quando a gente se afasta da vida de pecados. Segundo, quando a gente se deleita, quando a gente tem prazer de estar na presença de Deus. Que Deus te ajude, que Ele fortaleça a sua fé, que Ele fortaleça a sua comunhão e que a gente continue crescendo até alcançarmos a maturidade espiritual. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor e de bondade, obrigado por este sábado. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença nestas primeiras horas. Que o Senhor mais uma vez se revele para nós neste dia. Que o Senhor Espírito Santo nos batize com o Teu poder, nos dando a percepção da verdade, nos dando o caminho e direcionamento aonde nós devemos andar, nos purificando dos nossos pecados, transformando a nossa vida e nos ajudando a atingirmos o nível de maturidade espiritual. Abençoe cada família representada, abençoe os nossos planos para o futuro e conduza a nossa vida hoje e para todo sempre. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um sábado poderoso, que você tenha um sábado especial na presença do Senhor. Um abraço e nos vemos amanhã.